Olá galera, tudo tranquilo com vocês? Se você está assistindo esse vídeo, você está a fim de assistir a resolução de uma das questões do Enem 2020. Essa questão aqui agora. Legal? Essa questão pode estar na prova amarela, na prova azul, a numeração pode ser diferente. Vamos fazer a leitura da questão, marcar o que é interessante e à medida que a resolução vai acontecendo, eu vou indicar para vocês outros vídeos, playlists do canal, para que você tenha um melhor embasamento e facilite mais a sua vida na resolução das questões do Enem e de outros vestibulares e da sua escola também. Vamos lá, para a leitura. Um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou. Durante o resgate, para evitar danos a seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície, para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. Então, olha só, antes de mergulhar, ele estava sob pressão atmosférica, que tem um valor. Ele mergulha, fica submetido a um aumento da pressão e depois ele quer perder, entre aspas, esse aumento de pressão para voltar para a mesma pressão inicial. Ok? Isso é muito importante, porque pode gerar um gabarito diferente. Então, essa interpretação do texto é muito importante, tá? O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Nós vamos observar o gráfico na sequência, tá? Para voltarmos e marcarmos o gabarito. Considere que a aceleração da gravidade seja 10 metros por segundo elevado a menos 2 e que a densidade da água seja de 1000 kg vezes metro cúbicos elevado a menos 3. Em minutos, qual o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido? Vamos lá então, galera. Agora vamos para a nossa resolução. Fiz um desenho aqui bem simplificado para nós aplicarmos a pressão hidrostática à medida que você mergulha, equivalente à quantidade de líquido que existe sobre a sua cabeça. Vamos lá. Está lá a figura original, vamos deixá-la um pouco de lado e vamos para cá. Se o mergulhador está aqui, vamos supor, a nível do mar, ele está submetido a uma pressão atmosférica que a gente chama de P0 e ela vale 1 atm se nós trabalharmos conceitualmente aqui a relação de estarmos a nível do mar. Esse 1 atm você deve lembrar, essa pressão equivalente a 1 atm, ela vale 10 a quinta newtons por metro quadrado, ou o Pascal, ok? Quando esse cidadão mergulha, à medida que ele vai descendo, ele vai ter uma quantidade, uma massa de água acima da sua cabeça, e essa massa de água faz com que ele sinta, por exemplo, um certo incômodo. Só lembrando do timpani? Esse é um exemplo muito comum, tá? Como que nós calculamos a pressão exercida pela coluna de água? É muito comum nós chamarmos isso de pressão hidrostática. Vamos fazer isso. Chamar isso de pressão hidrostática, que é a pressão do líquido, tá? Vou apagar aqui. Legal? Qual a pressão exercida pelo líquido? Chama de PL. É igual ao quê? A densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura da coluna de líquido. Legal? Então, se eu desejo calcular apenas a pressão de líquido, eu uso esse princípio. Então, a pressão do líquido, usando aqui o nosso sistema internacional, vai dar a densidade da água, que é 10 a terceira, vezes a gravidade, que ele cita como 10, e a altura, que é referente à profundidade. Nós vamos voltar na figura original, vamos circular e vamos colocar o valor aqui. Agora, preste atenção no detalhe. Existe uma pressão chamada de pressão, vamos calcular aqui, absoluta. A pressão absoluta é a pressão atmosférica que a gente chama de P0 mais a pressão do líquido. Por exemplo, vamos chutar aqui um valor, vamos inventar um valor. Vamos supor que esse cara, ao mergulhar, ele está submetido a uma pressão de 7 atmosferas exercidas apenas pela água. Só que aqui fora ele já estava submetido a uma pressão de 1 atm, então o organismo dele está acostumado com essa pressão de 1 atm. Se ele mergulhar e chegar aqui com um delta, uma variação de 7, ele vai ficar submetido a 8 atms, porque ele já tinha uma lá fora. Se o aumento aqui só da coluna de líquido é de 7 atmosferas,
tratamento que ele tem que fazer, a descompressão pelo qual ele tem que passar, é apenas equivalente ao que aumentou por conta apenas da coluna de líquido. Ele não precisa tirar o que ele já tinha, até porque o organismo dele já está acostumado. Então eu vou colocar de novo a figura, certo? E nós vamos observar com calma esse valor que está faltando, que é a profundidade. Observe a figura. Na nossa figura nós temos o equivalente a 50 metros. E depois nós vamos procurar no gráfico. Legal? Voltando, galera. Se eu coloco os 50 metros aqui, eu vou ficar com 5 vezes 10 ao quadrado, com 10 a terceira, a pressão equivalente à coluna de líquido, 5 vezes 10 a quinta newtons por metros quadrados. Legal? O que me dá 5 atmosferas. Ok? Então nós vamos procurar isso aqui no gráfico. Só que quando você olha agora, bate o olho no gráfico, o que você tem no eixo X, o que você tem no eixo Y, que unidades e que grandezas sendo relacionadas. No eixo X, isso aqui está em quilopascal. Então essa pressão do líquido que eu vou procurar no eixo X é uma pressão equivalente a, se eu tiver aqui quilo, é 10 a terceira, 500 quilopascal. E aí o 500 kPa corresponde a que número? Que é o que você vai marcar. Ok? Que é a marcação do seu gabarito. Tudo bem, galera? Tudo tranquilo? Detalhe importante. Vou fazer aqui, depois nós vamos voltar para o gráfico. Qual é a unidade que está sendo representada no eixo Y? Certo? Qual unidade que está sendo representada no eixo Y e qual unidade que está sendo representada no eixo X? Voltando com o gráfico reduzido, 500 e minutos. Que ponto que você marca? É a marcação equivalente ao seu gabarito. Ok, galera? Espero que você tenha gostado. Hidrostática, conteúdo muito recorrente na prova do Enem. Isso aí, galera.